Obrigado por estarem aqui compondo mais uma vez Mentalidade conosco. E essa presença é importante. Os Espíritos nos dizem que, enquanto estamos aqui falando, eles estão avaliando todos que estão aqui e colhendo o que há de melhor, principalmente no ectoplasma em cada um, o que está sobrando em cada um, para eles poderem fazerem as ações que eles de trabalho em outras frentes, como orfanatos, asilos, presídios e outros espaços que se fizerem necessárias essas ações. Hoje a proposta é falar de uma mensagem da Marina Fidelis, uma mensagem que ela nos trouxe em dezembro de 2017, sobre o vitimismo, que é uma situação que talvez ao longo desta fala percebamos que todos nós em algum momento de nossas vidas nos colocamos nessa situação de vitimismo. E nessa mensagem a Marina Fidelis ela nos chama muita atenção da necessidade de falar de vitimismo, porque a doutrina dos Espíritos, sendo fundamentada em ciência, filosofia e religião, não pode ser uma linguagem de faz de conta. Então a gente vai ver que as mensagens dos Espíritos, da Marina Fidelis e também do Emmanuel com o Chico Xavier, são mensagens fortes nesse sentido, de nos chamarmos a atenção para a nossa responsabilidade mesmo diante da vida. E por isso essas duas frases iniciais já nos dizem muito. Vitimismo faz pássaros livres viverem em gaiolas. Quantas vezes muitos de nós, cheios de informações, cheios de saúde, cheios de vida, cheios de coisas boas, de condições de produzir, ficamos nos colocando numa situação de vítima e não conseguimos caminhar. E essa outra frase que diz: fazer-se de vítima te fará perder a oportunidade de perceber sua própria força e superação. Porque quando nós ficamos nos vitimizando, ficamos esperando algo do mundo. Em vez de nos colocarmos como protagonistas da nossa vida, ficamos esperando que o mundo traga algo para nós. É o que Viktor Frankl, em uma de suas obras, eles vêm nos trazer, que às vezes nós ficamos perguntando o que eu espero da vida, mas que a pergunta que deveríamos fazer é que o que a vida espera de mim, porque a vida espera muito da gente. Nós não viemos aqui na Terra em uma encarnação, alguns ficam aqui 80, 90, até 100 anos, esperando algo da vida. Nós viemos para construir alguma coisa. E essa característica de vitimizar, ela pode trazer problemas tanto para quem vitimiza, porque ela pode ter problemas de relações no trabalho. Imaginem, ninguém quer trabalhar do lado de quem fica reclamando o tempo todo, de quem fica reclamando da vida, de quem não assume responsabilidades. E também de quem convive com essas pessoas. Porque por um tempo a gente vai tolerando, trazendo informações, tentando mostrar outras faces da vida, mas ao longo do tempo muitos não têm a paciência suficiente para conviver com aquela pessoa. E os especialistas, principalmente os profissionais da área de psicologia, eles nos trazem questões de quem se vitimiza muito costuma ficar se lamentando da vida, não reconhecer os próprios erros, dizer que não pode fazer nada para mudar a situação em que se encontra, porque acha que aquela situação foi causada por um terceiro ou por um outro e não tenta fazer nada para resolver. E por isso também não assume as consequências das próprias ações. E talvez o principal, as pessoas que se vitimizam, elas menosprezam a força que elas têm. Elas não percebem que são fortes e que elas têm condições de agir diante de todas as situações da vida. E os especialistas nos dizem, olha, se você
fica utilizando frases do tipo: isso só acontece comigo. Quando a gente fala coisa assim, para a gente prestar atenção, talvez estejamos ali nos colocando num papel de vítima, ou dizendo: nada dá certo para mim. Também, possivelmente, estamos ali nos colocando numa situação de vítima. Para a gente entender inicialmente essa mensagem da Marina Fidelis, eu vou trazer algumas mensagens de dois psicólogos para a gente entender a diferença do que é ser vítima e vitimizar-se. É extremamente importante fazer essa diferenciação para não confundirmos uma coisa e outra. Vítima é aquela pessoa cuja fraqueza foi explorada, mas que mesmo tendo sofrido um golpe, ela não se apropria do problema, cai e levanta por mais dura que seja a queda. Para isso, usa sua própria força interior ou recorre a alguma ajuda. Já o vitimista não age em prol da solução, ao contrário, fica estagnado na dor como justificativa para sua infelicidade. Está no fundo do poço, mas não busca formas de sair. Fica lamentando que ninguém o tira de lá ou joga uma corda. São mensagens da psicanalista Simone de Molinari. E o psicólogo Lucas Napoli, ele acrescenta que vitimar-se é uma decisão, um ato, um comportamento. Quando nós nos vitimizamos, nós escolhemos olhar para a vida em uma posição de vítima. E daí é importante a gente perceber que vítima, talvez todos nós, em menor ou maior grau, também já fomos vítimas de determinadas situações ao longo de nossas vidas. Uma criança, por exemplo, que é espancada pelo pai ou pela mãe, e aí a gente está falando de ser espancado, não é de um pai e a mãe que está corrigindo um filho, e que deve corrigir às vezes com força mesmo. Mas uma criança que foi espancada pelo pai ou pela mãe, ela está sendo vítima de uma violência. Uma pessoa que por causa da cor da sua pele é discriminada em determinadas situações, está sendo vítima de racismo. Uma pessoa que é vítima de uma discriminação por causa de uma orientação sexual ou por causa de ser do gênero feminino, também está sendo vítima. São situações que não dependem daquelas pessoas. Uma criança não tem como se defender de um espancamento de um pai ou de uma mãe ou de quem quer que seja. Ela é só uma criança e não tem força nem física e nem moral para se defender. Uma pessoa também que está sofrendo discriminação em razão da cor da pele, ela nasceu naquela condição, ela não tem como mudar a situação dela, nessa situação aqui na Terra, pelo menos nessa encarnação. Então ela está sendo vítima, é algo que não depende dela. Mas quando nós estamos nos vitimizando, nós estamos escolhendo. É algo que depende de nós e voluntariamente nós decidimos não tomar uma ação. Em vez de fazer algo, mover forças ou pedir ajuda para sair daquela situação, ficamos nos acomodando e não conseguimos sair daquele lugar, ao contrário daqueles que involuntariamente, ou por algumas contingências da vida, foram colocadas naquela situação. E é interessante que muitas vezes essa situação de vitimização, a gente percebe ela facilmente em quem está do nosso lado. Mas em nós mesmos, frequentemente, temos dificuldade de perceber que estamos assumindo essa postura de vitimização.
E os especialistas, eles trazem que nós podemos pensar em mais algumas questões para identificar se nós estamos ou não nos colocando numa situação de vitimização. Uma delas também seria o ato de reclamar excessivamente. Os especialistas dizem que reclamar é uma arma poderosa para quem quer se colocar na função de vítima. Que a pessoa reclama e às vezes reclama tanto, principalmente para obter vantagem, que costuma contar histórias tristes para comover a outra pessoa. E a gente contar a história, a outra pessoa acaba se comovendo com aquela história e praticamente se sente culpada em não ajudar uma pessoa que está simplesmente se colocando ali na situação de vítima. Outra postura é se sentir injustiçado ou prejudicado. Aquela pessoa que acha que está sendo explorada o tempo todo. Que no trabalho, toda vez que chega uma tarefa, poxa, mas por que logo eu? Por que sou eu que tenho que fazer isso? Por que não outra pessoa? E está sempre reclamando, não quer assumir, às vezes, as próprias atividades que lhe são devidas. Exagerar é outra característica que as pessoas que se colocam na posição de vítima utilizam muito. Às vezes algo que é pequenininho fica gigantesco, porque a pessoa, para fazer um terceiro se comover, ela faz uma formiguinha virar um elefante. Uma história que era para ser, um fato que era para ser curto e simples, vira algo gigantesco. E também o ato de não se responsabilizar, de se autorresponsabilizar, seja em qualquer situação, de responsabilizar pela educação do filho, pela responsabilidade de estudar para uma prova, de assumir a responsabilidade de arrumar as nossas camas, de arrumar a nossa casa, de organizar a nossa própria vida, inclusive. E por que isso acontece? Alguns especialistas, como a própria Simone de Molinari, diz que acontece por imaturidade. Algumas pessoas que, quando na infância, elas só conseguiam chamar a atenção dos pais quando elas choravam, ou quando se machucavam, ou quando se sentiam vítimas de alguma coisa, se essa questão não foi bem trabalhada, essa criança pode se transformar em um adulto imaturo. E vai viver imaturo emocionalmente e pode se transformar em um adulto vitimista. Seria uma situação que foi provocada na infância, que talvez não necessariamente por um trauma de uma vítima forte, como essas questões de racismo, de sexualidade ou de violência, mas por questões de chamar a atenção mesmo, que essa criança não conseguiu trabalhar ao longo da adolescência, na escola, ou com os próprios pais, ou com o auxílio da psicologia, e vai se transformar num adulto que se coloca como vitimista, se vitimizando o tempo todo. E outra situação também que os especialistas trazem, que quem se vitimiza se coloca nessa situação, é por carência afetiva. E todos nós somos carentes afetivamente, em algum momento de nossas vidas. Todos nós queremos ali alguém do nosso lado, alguém nos elogiando, falando que a gente é bonito, que está fazendo coisas boas, que fazemos um bom trabalho, que somos importantes. E quando esses elogios faltam, talvez até não deveríamos esperar por eles, a Marina Fidelis diz que não, que quem espera elogio demais acaba sendo um fraco, mas isso pode nos trazer uma imaturidade quando adultos. Mas às vezes essas demonstrações tanto de imaturidade emocional como de carência afetiva, que se transforma em vitimismo, os especialistas dizem que muitas vezes acontecem por oportunismo mesmo, que as pessoas estão ali
não exatamente por uma carência, por querer obter alguma vantagem em determinadas situações, elas fazem oportunidade e falam assim, agora eu vou me vitimizar para conseguir o que eu quero. E aí quem está convivendo com alguém que se coloca naquela situação, tem que perceber essa postura, né, de quem está se vitimizando para tomar uma atitude e talvez chamar a atenção para ela. Olha, você não é um objeto que está sendo manipulado pela sociedade ou pela sua família, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu marido. Você é responsável pela sua vida. Tome as rédeas da sua vida e não espere e não fique culpando o mundo, culpando a vida ou até culpando Deus. Que muitos, inclusive, culpam Deus pelos seus fracassos. Deus não me ajuda, Deus não olha para mim, ninguém me olha, ninguém me percebe. E agora, entrando nas mensagens dos Espíritos em si, a Marina Fidelis vai nos chamar a atenção que nos vitimizar destrói a nossa possibilidade de crescimento. O estágio de vítima destrói as pessoas, avilta o caráter. Muitas pessoas, em face da contingência afetiva, dessa contingência afetiva que os psicólogos nos trazem, acham-se propícias a se tornarem vítimas. Estão sempre se vitimizando porque entendem que, vitimadas, outras pessoas poderão aproximar-se e chorar com elas as suas mágoas de desilusão e de dor. Muitas vezes estamos ali praticamente quase querendo que alguém fique lamentando com a gente do nosso lado o tempo todo. Em vez de procurar alguém para nos ajudar a sair do buraco, nós procuramos aquelas pessoas com uma mentalidade próxima à nossa, que reforça o que nós estamos querendo ouvir, que é essa lamentação e o chorar de mágoas. Mas a Marina Fidelis diz que somos resistentes, mas não somos de maneira nenhuma sobreviventes. Somos sempre viventes e haveremos de ser sempre viventes. Sobreviventes são aqueles que se vitimam. Os que se dizem vítimas estão sempre preparados para dizer que foram perseguidos, que ninguém olha para eles, que os chefes são impiedosos, etc. E que é fundamental voltar para nós mesmos e termos coragem, principalmente, para nos modificar. Essa linguagem de dizer que nós somos sobreviventes é uma linguagem de uma dimensão aqui da Terra. A Marina Fidelis, quando ela diz para pensarmos que nós somos viventes, para pensarmos que a vida é uma só. Nós já reencarnamos várias vezes, essa não é a primeira vez que estamos na Terra, certamente não é, estaremos outras vezes. Então nós somos viventes, passamos por determinadas situações desafiadoras, situações complexas, mas são sempre viventes. E ela diz, é fundamental voltar para si mesmo, se autoconhecer e ter coragem. Ninguém pode dizer, estou livre de um câncer, eu frequento casa espírita e comigo não acontece nada. Que ilusão! Vocês são absolutamente iguais e estão todos sujeitos a todas as coisas, inclusive as leis mecânicas, em face das leis mecânicas que os seres humanos criaram. Falar em sobreviver seria também uma dimensão da Terra. A vida é única. Quando ela fala das leis mecânicas, ela está dizendo desses objetos mecânicos como um avião, um veículo automotor, uma motocicleta, que todos nós podemos entrar no ônibus, no navio, em um carro, em uma moto e sofrer um acidente a qualquer momento. Nós não estamos imunes desse tipo de situação. Faz parte das contingências da vida. E nesse sentido ela traz essa mensagem com muita força e diz que os espíritos não podem trazer aqui para a Terra uma mensagem de faz de conta. Eles precisam nos chamar a atenção para todas as contingências que vivemos,
inclusive as que nós criamos aqui na Terra. Podemos nascer com determinadas patologias, podemos ser acometidos por patologias ao longo da nossa vida, e a encarnação, que já era desafiadora, pode ficar talvez mais desafiadoras. E alguns, inclusive, aproveitam essas situações desafiadoras para aprender mais. Quantos que ficaram com sequelas de acidentes e disseram: olha, se eu não tivesse passado por isso, eu não teria aprendido questões como paciência, como achar que eu não posso tudo, porque ninguém pode tudo. Nós temos nossas limitações da própria vida em sociedade. E ela continua dizendo: não esperem que nós espíritos vamos embrulhá-los em bolhas para que vocês não sofram um acidente. Isso é uma precária ilusão, destituída de verdade. A verdade é que nós somos felizes apenas na felicidade da nossa realidade. Nós só temos condições de dizer eu sou na medida em que nos alcançamos como seres. Quem se vitimiza só é feliz naquele momento em que se vê que há pessoas que se condoeram dele, da sua mentira, da sua falta de coragem, da sua falta de expressão. E isso os espíritos vêm combater. E nessa casa espírita, principalmente, tanto a Marinda Fidelis, Antônio Grimo, eles falam isso com muita força. A doutrina dos espíritos, no livro, no primeiro livro codificado de perguntas e respostas, que é o Livro dos Espíritos, eles nos chamam a atenção também com muita força dessa questão. O Chico Xavier, por meio de Emmanuel, ele normalmente tratava as mesmas questões de uma forma mais amena, falando de uma forma mais amena, chamando a atenção para as nossas responsabilidades. Mas os espíritos atualmente, e principalmente talvez eles percebendo as demandas da população atual, que já consegue ter uma encarnação com um período mais longo de vida, imaginem, até um século e meio atrás, a expectativa de vida era de cerca de 40 anos de idade ou menos. Hoje nós conseguimos aprender muito em uma encarnação e já estamos preparados para receber essas mensagens fortes que os espíritos que se manifestam hoje nos trazem. Então as mensagens atuais, elas são muito fortes e muito diretas para que possamos entender. E por isso ela diz: só somos felizes na medida em que conseguimos entender a nossa realidade e nos alcançar como seres. Certa vez eu vi um vídeo da atriz Zezé Mota, uma atriz brasileira, imagino que seja conhecida de todos, ela dizendo que ainda no final da década de 1970, ela foi fazer algumas apresentações nos Estados Unidos, e era uma apresentação com uma temática que envolvia personagens pretos, e ela estava com o cabelo alisado. E quando ela chegou nos Estados Unidos, ela percebeu que muita gente lá, muitos pretos, não alisavam os cabelos. E ela olhou aquilo e, inclusive, ela foi questionada pelo cabelo dela liso, alisado, e ela começou a se perceber: poxa, eu não preciso alisar meu cabelo, de talvez ficar ali horas e horas naquele calor, eu posso até fazer isso, mas fazer por opção, não porque uma sociedade me obrigue, porque essa sociedade diz que só existe um padrão de beleza. Existem outros padrões de beleza do que aquele que ela estava enxergando do Brasil, que o Brasil daquela época só mostrava que existia um, praticamente. Ali ela começou a se alcançar melhor como ser, como quem ela é de verdade, e começou a perceber que aquele corpo, aquela matéria que ela estava utilizando, que ela utiliza nessa encarnação, conseguia também ensinar para ela muita coisa. E ela conseguiu aprender muito, e a partir daquele momento conseguiu se ver melhor como pessoa.
O Walter Salles, diretor do filme Ainda Estou Aqui, um dos motivos que ele resolveu contar a história da Eunice Paiva é quando ele percebeu naquela mulher que viu o marido ser assassinado pela ditadura militar da época e de repente viu sem dinheiro, teve que mudar do Rio de Janeiro para São Paulo com 5 filhos adolescentes, uma ainda criança, voltou para ficar mais perto da família e diante de uma fotografia que pediram para eles mostrarem na foto uma cara mais triste, ela dizendo, não, nós vamos sorrir. Ela estava assumindo a postura dela diante da vida. E o Walter Salles, ele diz em uma entrevista, essa mulher, ela tem uma força de identidade muito forte. Ela conseguiu se defender muito forte de uma situação cruel em que ela estava vivendo. E essa história merece ser contada. E por isso ele foi trabalhar o filme. E a Marina Fidelis dizendo que a linguagem dos espíritos desencarnados não é para fortalecer pessoas obtusas que vêm aqui e querem aparecer como salvadoras e curadoras do mundo. Ninguém é salvador e curador do mundo. Ninguém o é. Aqui somos todos iguais, mesmo nós desencarnados. A Marina Fidelis, quando ela diz que os espíritos não vão embrulhar ninguém e colocar em uma bolha, nem Jesus Cristo se colocou numa bolha. Jesus Cristo, muito pelo contrário, ele veio nos mostrar que podemos nos transformar moralmente pela força que temos diante daquilo que sofremos. A vida é desafiadora e às vezes vem inclusive uma forma de cruz, como foi para ele, martirizado. Mas como podemos reagir a partir dali? Vamos nos vitimizar ou podemos entender que somos vítima daquela situação, mas que temos um caminho e outras opções? Jesus Cristo, ele veio mostrar que podemos evoluir, não salvar. Ele não veio salvar ninguém no sentido de que ele vai nos colocar numa bolha e nos levar para um lugar melhor. Ele mesmo disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio nos mostrar esse caminho, que é o caminho da verdade. Que é a verdade, é um caminho doloroso. E nós sabemos disso. Sabemos que a Terra é um espaço lindo, a natureza é espetacular, nossos amigos, nossas famílias, temos muitos prazeres, muitas coisas boas aqui, mas a vida também nos desafia e às vezes nos joga lá no chão. Mas somos fortes para sairmos desses buracos que às vezes nos chegam. E aqui o Emmanuel, por meio do Chico Xavier no livro O Consolador, eles nos chamam a atenção de que antes de pensarmos em colocar a culpa em terceiros, olhemos para dentro de nós, para ver se não somos nós que estamos provocando aquelas dores e que não nos vitimemos diante daquelas situações. O contexto dessa mensagem do Emmanuel é quando ele vai falar de obsessão, que é um conceito que inclusive nós praticamente não falamos aqui nessa casa espírita, por entendermos que é um conceito bastante ultrapassado dentro da doutrina dos espíritos, porque até muito tempo as pessoas procuravam a casa espírita achando que tinha alguém da família possuído por outro ser, por outro espírito, como se Deus deixasse desamparado aquele espírito. E o Emmanuel, nessa pergunta que foi feita a ele, foi perguntado: quem procura o espiritismo queixando-se de perseguições do invisível está de algum modo abandonado de seus guias espirituais? E ele diz: a proteção de Deus estende-se a todas as criaturas. Os que reclamam contra o assédio das forças inferiores devem consultar o próprio coração antes de formularem as suas queixas, de modo a observar se o espírito perturbador não está neles mesmos. Há obsessores terríveis do homem, denominados
orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância ou má vontade. Convém examinar se não se é vítima dessas energias perversoras que muitas vezes habitam o coração da criatura, cegando-a para a compreensão da luz de Deus. Vejam a força dessa mensagem do Emmanuel com Chico Xavier, que é praticamente a mesma da Marina Fidelis. Eles dizem que muitas vezes o que está nos abatendo e nos jogando no chão é o nosso orgulho, a vaidade, a nossa preguiça, a avareza, ignorância ou má vontade. Em outro momento, a Marina Fidelis nos diz que muitas vezes nós alegamos que não saímos do vitimismo porque não tivemos tempo de pensar e porque estamos diante de um contexto social. E ela diz, pois tratem de pensar. Saiam dessa preguiça que o Emmanuel está dizendo aqui para o Chico Xavier. Tratemos de pensar. Mesmo que estejamos ali numa situação difícil, e às vezes é complicado mesmo, mas que saiamos também do nosso orgulho, que tenhamos a humildade de pedir ajuda, seja para um amigo, para um profissional da área de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, para uma instituição religiosa, que não precisa ser uma casa espírita, pode ser qualquer instituição que vocês tenham confiança, para as famílias, para que possamos debater essas situações juntas e entender melhor quais são as alternativas para sairmos daquele espaço. Mas que também, nessas situações, possamos buscar naquelas pessoas que estão nessa situação de vitimização, porque elas também são filhas de Deus, assim como nós, nessa tentativa de atirarmos dessa postura em que se encontram, algo de bom que elas tenham dentro delas, porque todos nós temos algo de bom. E quando nós vamos ali buscar o que elas têm de positivo, esse positivo pode ser uma raiz, um gatilho para conseguir tirar essas pessoas do buraco. E aqui também uma mensagem do Emmanuel, que ele vai dizer: a mensagem nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesmo. Muitas vezes é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida enquanto não chega o inverno, ou os derradeiros recursos do tempo recebidos para o ser humano. E por que ele diz violentar o próprio coração? Porque quando nós estamos numa situação em que nós estamos nos vitimizando, querendo alguém para chorar junto conosco, nós estamos ali buscando pessoas que pensem igual a nós. E às vezes não só nessa situação de vítima, às vezes até em uma situação de trabalho, discussões importantes, quando nós encontramos alguém que valide aquilo que pensamos, nós ficamos bastante satisfeitos. Mas quando chega alguém que traz um modo de pensar diferente do nosso, ainda que seja melhor, muitos de nós temos dificuldade de perceber, pelo menos no primeiro momento, aquele novo. Enxergar o novo nem sempre é fácil. Então, por isso, às vezes é preciso violentar os nossos próprios sentimentos, violentar aquilo que já temos arraigado dentro de nós, para esse novo conseguir entrar. Imaginem Jesus Cristo, a mensagem que ele veio trazer de paz e amor, que ele teve muita dificuldade 2000 anos atrás e continua tendo até hoje. As informações que se tinham
até antes dele eram tão fortes que ele foi crucificado por trazer essa mensagem nova. Então não é fácil. E nós somos assim até hoje. Infelizmente temos dificuldade em pensar no que traz, no que nos chega diferente do que pensamos. E o Emmanuel diz, junto com Chico Xavier: por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las, levantá-las. Assim como a vida opera o milagre do reverdecimento das árvores aparentemente mortas. Porque algumas vezes aqueles que estão ali na vitimização, eles estão bastante fragilizados mesmo. Então esse trabalho de tirá-los dali pode não acontecer de um momento para o outro ou de um dia para o outro. Às vezes requer tempo, requer paciência e requer aos poucos trazermos esses elementos que ele já tem de positivo para aos poucos ele conseguir se levantar. Inclusive, algumas vezes pode precisar de auxílio profissional, como um psicólogo e como um psiquiatra, porque alguns traumas, eles são extremamente difíceis de serem curados. A psicologia, inclusive, ela traz assim dessa questão de ter mais facilidade ou não de curar determinados traumas. A psicologia diz que há aquelas situações que já estão muito cristalizadas em nós, como Emmanuel diz aqui, já estão cristalizadas por causa de traumas que nós tivemos nessa encarnação, em alguns momentos das nossas vidas. Imaginem uma pessoa que foi vítima de violência sexual, principalmente mulher. É uma dor que só quem passou por isso vai saber dizer o que é. Nenhum de nós consegue nem imaginar. Então é um trauma que essa pessoa precisa de tempo, precisa de ajuda, de muita ajuda para superar. Da mesma forma, esses traumas relacionados ao racismo são dores muito fortes. As pessoas, elas já vão, às vezes, os traumas vão acontecendo repetidamente e aquele espírito vai se fragilizando mesmo. Alguns são um pouco mais fortes e conseguem superar com mais facilidade, mas a maioria de nós tem imensa dificuldade de superar esses traumas, o que é normal, faz parte da nossa evolução, e esse tempo é necessário para que superemos. Então, por isso que Emmanuel, ele traz essa mensagem consoladora de que tenhamos paciência e que não reprovemos essas atitudes, porque essas pessoas são verdadeiramente vítimas. Elas foram vítimas de situações muito perturbadoras na vida delas. O que é diferente do que a psicologia chama de comportamento aprendido. Que, por exemplo, uma criança que cresceu convivendo com famílias, pais que reclamam o tempo todo de tudo, se vitimizam de tudo, essa criança ela pode crescer também aprendendo a se vitimizar. Talvez ali esses comportamentos que foram aprendidos, eles podem ser esquecidos com um pouco mais de facilidade do que esses traumas muito fortes que ficam cristalizados ali, porque a dor, de fato, é muito forte. Mas tanto em um quanto em outro, precisamos sempre de prece, de chamar a Deus, nós, principalmente trabalhadores das casas espíritas, e vocês também, na vida de cada um de vocês, quando depararem com situações parecidas, em familiares ou em amigos, terem um pouco de paciência e saber que cada um tem o seu momento de conseguir vencer esses desafios da vida, porque cada um tem sua história, né? Cada um tem sua história, cada um tem sua vida, cada um tem uma trajetória e é cada um que sabe a dor que já passou. Essa era a mensagem que
eu gostaria de trazer para vocês hoje, para a gente pensar um pouco nessa mensagem da Marinda Fidelis, que também já vinha lá do Emmanuel com Chico Xavier. A Marinda Fidelis, ela reforça que a mensagem dos Espíritos, por ser pautada em ciência, filosofia e religião, não pode ser uma mensagem de faz de conta, uma mensagem para agradar ninguém. A ciência não está aí para agradar ninguém, a filosofia muito menos, e Jesus Cristo também veio mostrar isso para nós. Jesus Cristo não veio agradar ninguém, ele veio mostrar que para nós modificarmos nós mesmos, inclusive para sair da vitimização, é preciso de força, de muita força e de muita coragem. E essa coragem que eu desejo a todos nós, inclusive a mim, que tenhamos. Muito obrigado a todos. Vamos agora para o trabalho de passe.